Pessoal, professor Fabiano Pires aqui mais uma vez com mais uma aula de matemática e agora com o assunto produtos notáveis e fatoração, tá bom? Espero que a aula de hoje seja de grande ajuda para vocês que estão aí no oitavo, nono ano, para vocês que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ou algum vestibular em qualquer lugar desse mundo. Tá certo? Então é isso, vamos aqui para nossa aula e vamos aprender aqui um pouco mais ou aprender do zero o que são produtos notáveis e fatoração, tá bom? Boa aula a todos! Vamos lá, pessoal. O que são produtos notáveis? Denominamos produtos notáveis aqueles que aparecem com frequência no cálculo algébrico. E são três os principais. Quadrado da soma de dois termos, tá aqui, ó. Por que é quadrado? Porque o expoente é 2 e aqui tem uma soma de dois termos, o A e o B. Por isso nós chamamos de quadrado da soma de dois termos, certo? E como é que a gente desenvolve aí esse quadrado da soma de dois termos? Primeiro a gente faz aqui, ó, o quadrado do primeiro termo é o A. Então, fica o quadrado do primeiro termo mais, ok? O dobro do produto dos dois termos, certo? Ó, mais, né, aqui. Aí ele fala o dobro do produto dos dois termos. Os dois termos são A e B, produto é multiplicação, certo? E ele fala que é o dobro do produto dos dois termos, mais o quadrado do segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Como o segundo termo aqui é o B, fica aí o B ao quadrado, ou o quadrado de B. Tá certo? Ou seja, o quadrado de A mais B é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, que é o A, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, A vezes B, mais o segundo ao quadrado. Ok? E vamos aqui a uma aplicação. Vamos aqui a uma aplicação desse produto notável. Por exemplo, eu tenho aqui x mais 5 ao quadrado, ou o quadrado de x mais 5. Repare que isso daí é o quadrado de dois termos, né? É o quadrado de dois termos. O primeiro termo é x, o segundo termo é 5. Beleza? Então vamos lá. Pelo que a gente viu aqui, ó, o que eu vou fazer aqui para desenvolver esse produto notável? Primeiro é o quadrado do primeiro termo, que no caso é o x. Então, fica aqui, ó, o quadrado do x mais, né? Ó, aqui tem um símbolo do mais. Ó. Aí ele fala aqui, ó, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais duas vezes, quem é o primeiro aqui é o x, e quem é o segundo é o 5. Duas vezes o primeiro pelo segundo, mais ó, o quadrado do segundo termo, que no nosso caso aqui é 5. Então, fica o quadrado de 5. Ok? E no que dá isso daí? Ó? X ao quadrado é x ao quadrado mesmo, mais o dobro de x vezes 5. Vamos fazer aqui 2 vezes 5. 2 vezes 5 dá 10. Então, fica aqui, ó, 10. 10 o quê? X, né? Que tem um x aqui no meio. Então, fica 10x. Mais, ok? Ó, mais, né, aqui o quadrado do segundo, que no nosso caso aqui é o quadrado de 5. Então, o quadrado de 5 é 5 vezes 5, que dá 25. Pronto. Está aqui o nosso produto notável desenvolvido, né? Aplicado. Beleza? E do jeito que tem aqui o quadrado da soma de dois termos, pessoal, tem também o quadrado da diferença de dois termos. Ou seja, a diferença muda somente o que está aqui no meio, que é o sinal de menos, né? Era mais nesse daqui, ó. Agora ficou aqui o de menos. Tá bom? Então, mudou só isso daí. Aí, repare o que a gente achou aqui, né? No quadrado da soma de dois termos. Certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Pronto. A gente achou o A ao quadrado, né? Ó, mais 2AB mais B ao quadrado. Vai acontecer a mesma coisa aqui, só tem um detalhe, ó. Eu vou colocar aqui o A ao quadrado, eu não vou colocar os sinais de mais, tá bom? Vou colocar o 2AB e vou colocar o B ao quadrado, que vai ser
quase a mesma coisa. O que que vai mudar, pessoal? Vai mudar que o primeiro termo aqui, após o primeiro termo, vai ter um sinal de menos. Tá bom? Por que que vai ter um sinal de menos? Ó? Porque esse A aqui, vamos supor, ele é positivo e esse B aqui vai ser negativo. Tem esse menos aqui, ó. Não é que o A é positivo, o B é negativo, né? Deixa eu falar aqui de outra forma, ó. Por causa desse sinal de menos aqui, quando fizermos, ó, o A que é positivo, né? Não tem sinal, é positivo. E o B que tem um sinal negativo aqui. Quando fizermos mais vezes menos, que é o caso aqui dessa multiplicação, certo? Ó, vai ficar negativo. Por isso que vai mudar esse sinal aqui do mais, que era aqui em cima, né? Ó, para o menos, que é aqui embaixo agora. Ok? Então tem só essa mudança. E aqui, ó, após antes do b ao quadrado, né, continua sendo positivo. Por quê, ó? Professor, por que esse aqui é negativo b? A resposta é bem simples. Quanto que é o negativo ao quadrado, né? Porque ele vai ser elevado a 2, né? Quanto que é o negativo ao quadrado? Vai ser o número negativo vezes o número ele mesmo, né? Que é negativo. Ou seja, menos com menos, menos vezes menos, o resultado vai ser positivo. Por isso que aqui tem um mais. Tá bom? Então, esse daí é o quadrado da diferença de dois termos. Repare então, ó, essa estrutura semelhante, né? Ó, estrutura semelhante à anterior, diferenciando-se apenas pelo sinal negativo aí no termo central, o termo do meio aqui, ó. Ele ficou negativo. E como exemplo, a gente tem aqui o quadrado de x menos 3, certo? E quanto é que dá isso aí, ó? Já vimos aqui, né? Ó, o quadrado do primeiro, que nesse caso é o x, menos agora, né? Porque aqui é menos, então vai ser menos duas vezes o primeiro, que é o x, pelo segundo, que é o 3, mais o segundo ao quadrado, ou o quadrado do segundo. E desenvolvendo isso aí, a gente tem, ó, vou repetir aqui o x ao quadrado, 2 vezes x vezes 3, multiplica 2 vezes 3, né? Que vai dar 6. Repetiu menos, então ficou 6. 6 o quê? X, que é o termo central aqui, nessa parte, certo? 6x, mais o quadrado de 3. O quadrado de 3 é 3 vezes 3, que dá 9. Ou seja, é o quadrado de x menos 3, ó, dá isso daqui. X ao quadrado menos 6x mais 9. E é isso. Vamos passar aqui para o nosso próximo produto notável, pessoal. Olha aí. Produto da soma pela diferença de dois números, tá bom? Produto da soma, e aqui eu estou vendo um errozinho, né? Ó, pela diferença, soma pela diferença de dois números, certo? Ó, menos, que seria menos b. Produto da soma pela diferença de dois números, ok? E quanto é que dá isso daí, né? Olha aí, o resultado disso daí corresponde ao quê? Ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Preste atenção que é bem simples, ó. Quando tu encontrar um produto de dois termos, da soma de dois termos, pela diferença dos mesmos dois termos, o resultado disso aí é simplesmente isso aqui, ó. O quadrado do primeiro termo, que é o primeiro termo, A. Então fica o quadrado de A menos o quadrado de B. Ok? E simples assim, quadrado de A menos o quadrado de B. Resolvido, pessoal. Olha aqui, ó. Se eu tenho aqui A ao quadrado menos B ao quadrado, que é exatamente isso daqui, ó. Quanto é que vai dar isso daí, pessoal? Vai dar o que a gente acabou de achar. Tá certo? Que é o que, ó? A mais B vezes A menos B. Ok? Deixa eu fazer aqui um exemplo numérico, né? Se eu tenho aqui, ó, puxando daqui, esses dois aqui, ó. Se eu tenho x mais 2 vezes x menos 2. Beleza? Produto da soma de dois termos, ó, x e o 2, pela diferença dos mesmos dois termos, que é o x menos 2. Tá bom?
Quanto é que vai dar isso daí, pessoal? Pelo que a gente viu aqui, ó, daqui para cá, é o quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? O x menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o 2. Então fica x ao quadrado menos 2 ao quadrado. E quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Então aqui fica x ao quadrado menos 4. Beleza? Isso daí são produtos notáveis, e tem esse nome notáveis porque são muito frequentes aí nas questões algébricas, no cálculo algébrico. Beleza? E vamos avançar agora falando de fatoração. Vamos lá? Falar um pouco aqui a respeito de fatoração. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Então, olha aí. Fatoração. Fatoração consiste, então, no processo inverso, certo? Do produto, né? Do produto notável de um produto qualquer. Tá bom? Ou seja, você transformar uma expressão algébrica qualquer em um produto de expressões mais simples. E aqui vou te apresentar 3 formas principais também. Preste atenção. Olha aqui essa expressãozinha algébrica, 3x menos 3y, e eu quero escrever ela na forma de um produto, ou seja, na forma de uma multiplicação. E o que eu tenho que observar aqui, ó? O fator comum, e vou colocar ele em evidência, certo? Isso é uma forma de fatoração. Quando há um fator comum a todas as parcelas, ele é colocado em evidência, transformando a expressão em um produto de 2 fatores. Em outras palavras, aqui na prática, né? Quem que é o fator comum aqui nessa expressão algébrica? É o fator 3. Repare que ele aparece tanto aqui no primeiro termo, ó, como aqui no segundo, tá bom? Então ele é comum. Tem o 3 em 3x e tem o 3 em menos 3y. Então eu vou pegar ele, ó, o 3, e vou colocar ele em evidência, ou seja, ele que está se repetindo eu coloco aqui e vou abrir um parênteses. E dentro desse parênteses eu vou colocar aquilo que está multiplicando o 3 em cada termo. Olha aí. Quem é que está multiplicando o 3 aqui? É o x. Como o sinal aqui é de menos, eu coloco menos aqui, ó. Beleza? E quem é que está multiplicando o 3 aqui? É o y. Então fica 3 vezes a diferença de x e y. Pronto. A gente transformou aqui essa subtração que está aqui, ó, essa subtração em uma multiplicação, em um produto, que é esse daqui, o 3 vezes o x menos y. Em outras palavras, quando eu faço essa transformação aí de uma expressão algébrica para um produto, certo? Eu acabei de fazer uma fatoração, ok? Uma fatoração aqui, ó, que é o processo inverso, né? Você tem aqui uma expressão algébrica e transformei ela em um produto, tá bom? E existe outra forma de você fatorar, que a gente chama aqui fatoração por agrupamento, que é o nosso segundo aqui, nossa segunda forma de fatoração, tá bom? E como é que é esse negócio de fatoração por agrupamento? Semelhante aqui ao fator comum, que a gente acabou de fazer aqui, ó, certo? Porém, vai ter grupos, e cada grupo de parcelas vai possuir um fator comum distinto, diferente. Não serão iguais, beleza? Vamos aqui para um exemplo prático, né? Ó, repare aqui, ó. Você tem aqui 3x menos 3, ax mais a. E a nossa missão é transformar essa expressão algébrica em um produto, certo? Como a gente falou aqui, ó, transformar ela em um produto de expressões, só que mais simples, tá bom? E como é que a gente faz isso aqui, pessoal? Olha aí, ó. Repara que nessa expressão algébrica aqui não existe nenhum fator que seja comum a todas as parcelas, ó. Aqui você tem um 3 e um x, aqui tem um 3, mas aqui já não tem 3, ó. Certo? Aqui tem o x e aqui tem o x, mas as outras não tem. Aqui tem um a e aqui tem um a, mas as outras não tem.
E aí, como é que a gente resolve esse problema aí, esse desafio, colocar ou transformar essa expressão algébrica em um produto, em uma multiplicação? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é fatorar, certo? De maneira assim separada. Por exemplo, eu vou pegar esses dois aqui. Note que tem 3 nos dois. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer 3 que multiplica. Quem é que multiplica o 3 primeiro aqui? Eu vou abrir o parênteses e vou colocar o x, certo? E aqui, quem é que multiplica o 3? Ah, professor, não tem ninguém multiplicando o 3. Bom, você pode colocar aqui, ó, 3 vezes 1, que dá o próprio 3. Tá bom? Se você enxergar o 3 como 3 vezes 1, então esse 3 aqui fica em evidência e dentro do parêntese vem 1, porque 3 vezes 1 é o próprio 3. Ok, pessoal? Aí temos aqui agora a segunda parte, que é o AX mais A. E é isso aí, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Ó. Quem é que está se repetindo aqui nessa segunda parte? O A, que se repete aqui no AX, e o A, que se repete sozinho, tá bom? Então, quem é que vai ficar em evidência? O A. E o A, para dar aqui a primeira parte, vai multiplicar quem? Ora, o X, professor. E aqui na segunda parte, o A multiplica quem? Ah, professor, já entendi, né? Olha, o 1. Por que que é 1? Porque o A eu posso escrever como A vezes 1. Se fizer isso, então ele fica também em evidência. Quem vai para o parêntese é o 1. Por que que eu posso escrever A vezes 1? Porque A vezes 1 é o próprio A, tá bom? Ou seja, não alterei nada. O número 1 é um elemento neutro, né? Da multiplicação. Então, pronto, vamos lá. Chegamos então aqui, certo? Essa expressão algébrica aqui, ó. Só que ela ainda não está tão simples, né? 3 que multiplica a soma de x mais 1 e o A que multiplica a soma de x mais 1. Aí repare aí, ó. Quem é que está se repetindo, pessoal? O x mais 1. O que que isso significa? Que eu posso também colocar esse x mais 1 em evidência, porque ele está nas duas parcelas aqui, nos dois termos, tá bom? Então, vou pegar o x mais 1, vou colocar ele aqui em evidência e me pergunto, na primeira parte aqui, quem é que está multiplicando x mais 1? Ah, professor, é o 3. Não esquece de abrir o parêntese, ó. Coloque o 3. E na segunda parte aqui, quem é que está multiplicando o x mais 1? Ah, professor, é a letra A, né? E acabou apagando aqui, ó. É a letra A. Ah, tá certo. Então fica aqui o A. E olha que legal, ó. Transformamos essa expressão algébrica aqui, ó, em um produto de duas expressões bem mais simples. Isso quer dizer que aqui, ó, o 3x mais 3 mais A mais AX mais A é a mesma coisa que isso daqui que a gente acabou de achar. Então, observe, ó, no final, aqui nessa partezinha final, depois de eu colocar separadamente os termos aqui, né, ó, em evidência, o que que aconteceu? Ó, o fator x mais 1, que também era comum aos dois, está aqui, foi colocado também em evidência, permitindo a fatoração final. Tá bom? Espero que tenha entendido. E olha aí, ó, ainda tem mais uma última fatoração aqui, que é a diferença de dois quadrados. E a gente já viu lá em cima, né? Como é que é essa questão da diferença de dois quadrados? Olha aí. O que é a diferença de dois quadrados? É o processo inverso do produto da soma pela diferença. Produto, multiplicação de uma soma, adição pela diferença, que é a subtração. Tá bom? E como exemplo, já fiz lá em cima, mas vou repetir aqui, ó. Eu tenho aqui essa subtração, x ao quadrado menos 4, que é a diferença, né, ó, de dois quadrados, certo? E vou escrever essa diferença como produto de duas expressões simples, tá bom? E a gente viu lá em cima, né, ó, que isso daqui é a mesma coisa que... Presta atenção, ó. Vou só repetir aqui o x ao quadrado para mostrar que esse 4, eu posso escrever ele assim, ó, como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, ou quadrado do 2, é 2 vezes 2, tá bom? Então, eu tenho o quê? Ó? Uma diferença de 2 quadrados. Por causa desses dois aqui em cima. Tem uma diferença de 2 quadrados, tá bom? Como é que eu posso escrever essa diferença?
eu somo as duas bases aí das potências, que é o x e o 2, e multiplico pela diferença das duas bases, que é o x menos 2. Pronto. Peguei a expressãozinha aqui, ó, e transformei em uma multiplicação. Beleza? Um produto de duas expressões algébricas que são também igualmente simples, né? E até mais simples que essa, que é de grau 2, e essas duas aqui são de grau 1. Beleza? E é isso. Tá bom? A nossa aula fica por aqui em matéria de conteúdo, mas tem aqui ó, uma questãozinha para a gente estar resolvendo, pessoal. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Um exercício aqui para fixar o conhecimento. Quero que tu pause aí e tente resolver esse problema, ver se você consegue, tá bom? E é isso, pausou? Então vamos lá. Para consolidar então o aprendizado, é proposto o seguinte exercício: calcule o valor da expressão abaixo aplicando uma das propriedades estudadas, certo? Então preste atenção, ó. Isso aqui é um produto? Não, é uma diferença. Então você não vai usar os produtos notáveis, que foram 3 que a gente viu, certo? O que tu vai usar? Aquilo que nós chamamos de processo inverso. E qual é o inverso dos produtos ou dos produtos notáveis? É a fatoração. Não só de produtos notáveis, mas de qualquer produto, né? A forma inversa então é o quê? É transformar isso aqui em fatoração. Perdão, é transformar isso daí em um produto, tá bom? E o que que eu tenho? 122 ao quadrado menos 121 ao quadrado. Certo? Ele quer que tu resolva aí. E se você que tentou resolver já chegou fazendo assim, ó. Ah, professor, 122 ao quadrado é 122 vezes 122. Imagina aí o tanto de trabalho que você teve, né? E depois ainda foi fazer 121 vezes 121. E deu outro trabalho grande. Não foi isso? Pois é. Então os produtos notáveis estão aí justamente para facilitar a nossa vida, de maneira que a gente não precise fazer cálculos tão cansativos e tão extensos. É o que a gente vai aqui fazer agora. Vamos usar a ideia dos produtos notáveis para resolver esse problema, tá bom? A gente viu, ó, mais acima na parte de fatoração, que se eu tiver dois quadrados, a diferença de dois quadrados, certo? Por exemplo, a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é igual ao quê? Ó? A soma das duas bases, né, das potências, a mais b, vezes a diferença das mesmas duas bases, tá bom? Então, esse produto notável aqui é o que a gente vai aplicar, o que a gente acabou de ver aqui em cima, certo? Quem são aqui as minhas bases das potências, ou o meu A e o meu B? O meu A vai ser o 122 e o meu B vai ser o 121. Então, o que que nós vamos fazer? Ó, a soma vezes a diferença dos dois, tá bom? Então, vamos lá. A soma, 122 mais 121, vezes a diferença, que é 122 menos 121. Depois você aprender isso aqui, você fala até de cabeça, tá bom? E quanto que é 122 mais 121? Ora, professor, 243. Muito bem, 243. E quanto que é 122 menos 121? Ora, 1. Então, aqui fica 243 vezes, né, porque aqui é um produto, vezes 1, que foi o que deu aqui a nossa diferença, tá bom? E o resultado final, 243. 243 vezes 1 dá 243. Ok, pessoal? Aqui tinha uma dicasinha para você resolver, se você prestou atenção, tá bom? E concluindo aqui a nossa aula de hoje, os produtos notáveis e a fatoração, pessoal, são ferramentas essenciais para simplificação de expressões algébricas e simplificação de cálculos que seriam bem mais cansativos, né? Sem essa forma de fazer, sem a questão da fatoração, essa ferramenta chamada fatoração. Tá
bom? Então espero que tenham gostado, registrem esse conteúdo no caderno, pratique com exercícios propostos aí de livros, pegue livros, pesquise na internet e pratique muito, até você ficar craque. E finalizo aqui com a preciosa e poderosa palavra de Deus. Lá em Isaías 55, verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E Deus, Ele está perto de você. Tu ficou até agora vendo essa questão de matemática, talvez foi a primeira vez, né, que você assistiu um vídeo meu, e a razão pela qual você está assistindo não é somente para aprender matemática, mas é porque Deus queria falar contigo e usou aqui esse instrumento. E a palavra do Senhor para ti é essa: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, porque um dia a porta que está aberta há de se fechar. Bom, mas ainda não fechou para você, então aproveite. Hoje pode ser a tua última oportunidade de receber a maravilhosa salvação de Jesus Cristo. Deus abençoe, até o próximo vídeo, até a próxima aula.